Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. A destinação do lixo em Porto Alegre e a perspectiva da incineração. Este foi o mote de uma audiência pública ocorrida na sede do Ministério Público Gaúcho. O objetivo do evento foi permitir que a sociedade tivesse conhecimento das propostas e ideias sobre a destinação dos resíduos na capital. Para abordar o tema, convidamos a Procuradora de Justiça, Marta Leiria Leal Pacheco, que coordena o Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente. Doutora Marta, quero dizer que é um prazer tê-la aqui novamente no programa. Para mim também é uma satisfação. Qual será o futuro do lixo doméstico na capital gaúcha, doutora Marta? Bom, as notícias que se tem é que a administração pública municipal já fez uma manifestação de interesses para que as empresas interessadas no aproveitamento energético dissessem quais são as suas tecnologias, e a informação que se tem é de que ainda não foram analisadas essas propostas pelo município de Porto Alegre. Então, em função disso, nós fizemos a audiência pública para que a comunidade, a sociedade toda tivesse acesso a essas informações. E esse encontro organizado pelo Ministério Público Gaúcho atingiu os seus objetivos? Sim, atingiu os seus objetivos. E o encontro, é importante que a gente enfatize, ele não foi só de iniciativa do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, mas é uma parceria com o Ministério Público do Trabalho da 4ª Região. Então, o objetivo principal era tornar público e dar acesso às pessoas para que tomassem conhecimento do processo que está sendo realizado aqui em Porto Alegre. Então, em função disso, também a gente colocou no site da internet do Ministério Público todas as informações, as apresentações que foram feitas na audiência pública. Qualquer cidadão tem acesso a essas informações. Agora, antes de se tomar qualquer posição, que eu sei que não será agora, nós devemos ter muito cuidado, porque tem questões que envolvem, né, o meio dos resíduos sólidos, a questão dos catadores, por exemplo. Realmente, a Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela é uma lei bastante moderna, de vanguarda, e ela prevê a inclusão social dos catadores de materiais recicláveis. Então, ela não é uma lei que pensa e voltada apenas para disciplinar questões ambientais. Não há uma preocupação apenas com as questões ambientais, com a saúde das pessoas, mas também é uma lei que inclui socialmente os catadores de materiais recicláveis, priorizando a organização deles através de associações, a profissionalização, a capacitação, para que eles que são verdadeiros agentes ambientais também participem desse processo. Porque nós sabemos que existe uma margem grande da população, não só em Porto Alegre, mas em todo o Brasil, que é marginalizada e que não tem acesso a uma renda adequada. Então, essa lei, ela busca assegurar um pouco da implementação desses direitos sociais, desse segmento importante que são os catadores de materiais recicláveis. E o que mais lhe chamou a atenção nessa audiência pública? Porque participaram as associações de catadores, técnicos, pessoas estudiosas nessa área ambiental, na questão do lixo também, né, dos resíduos sólidos. O que lhe chamou mais atenção nesse encontro organizado lá no Ministério Público Gaúcho? Foi o interesse das pessoas em geral, né, das universidades. Nós convidamos também engenheiros, convidamos todos os segmentos que possam ter interesse nessa questão. Então, o público dos catadores também esteve presente, porque eles têm uma grande expectativa em que o Ministério Público, né, não só do Estado, mas do Trabalho, de todos os ministérios públicos, olhem com especial atenção essa questão da inclusão social. E a nossa preocupação é bastante também em relação à saúde das pessoas, né, porque a gente sabe que a solução da incineração, ela causa riscos. A saúde tem que haver um monitoramento dos gases decorrentes desse processo permanente e extremamente severo. E o custo também dessa tecnologia é altíssimo. Isso também é reconhecido pela própria administração municipal, né? Agora, a senhora colocou um ponto importante. É essencial que essa discussão não seja pautada apenas pela ótica econômica. A saúde das pessoas está em primeiro lugar. É verdade. A saúde está em primeiro lugar e a incineração ou aproveitamento energético está em último lugar.
Porque a lei estabelece uma ordem prioritária a ser obedecida pelos gestores municipais, né? E nós temos um projeto institucional, que é o Resanear, que ele busca orientar os gestores municipais a elaborarem seus planos de saneamento de resíduos sólidos. E nós vamos até fazer uma edição extra, em março ou abril, para os novos prefeitos que estão assumindo, para exatamente enfatizar a ordem estabelecida pela lei, que não pode ser descumprida. Claro que o gestor ele vai poder, dentro do que a lei estabelece, escolher as suas tecnologias, mas a ordem tem que ser estabelecida, e a ordem é estabelecida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, que diz, em primeiro lugar, nós temos que diminuir o consumo, ou seja, evitar o consumo. Em segundo, reduzir o consumo. Em terceiro, reutilizar os equipamentos, os materiais, as embalagens. Em quarto, depois vem a reciclagem. Depois, a compostagem, que é relativa aos resíduos orgânicos. E a última opção é o aterro sanitário, é a destinação final adequada dos rejeitos, né, do quilo que não pode ser aproveitado, ou mediante a utilização de um aterro sanitário, ou o aproveitamento energético. Mas é importante a gente ver que essa ordem primeira tem que ser obedecida, ou seja, os municípios, o Estado, a União tem que investir primeiro em coleta seletiva, aproveitamento desse material, tem que investir também na prevenção, né? E por último, então a gente vai pensar em o que fazer com esses rejeitos, mas não pode ser elencado isso como a prioridade absoluta, ou seja, o último vir para a primeira opção eleita por uma administração. Agora, essa questão do lixo doméstico é uma matéria que há muito tempo vem sendo discutida. Alguma coisa deve ser feita, né? Porque na maioria das cidades do Brasil, 60% do lixo é jogado em aterros e 40% em locais inadequados. E a lei estabelece que até agosto de 2014 não pode haver mais lixões. E o lixão é uma forma inadequada de disposição dos rejeitos, né, dos resíduos em geral. Então, para que não haja lixões, o que a gente tem que pensar? Tem que investir nas etapas anteriores, né, na coleta seletiva, na logística reversa, que é o retorno das embalagens, dos equipamentos que não servem mais à indústria, ao produtor. Então, sem esse investimento, a gente não vai cumprir o objetivo da lei, que é acabar com essa destinação inadequada. Então, aquilo que não serve para nada, o rejeito, ele vai ter que ir para aterro sanitário ou o aproveitamento, mas sempre lembrando que o aproveitamento energético é uma solução que ainda é utilizada em alguns países, inclusive da Europa, mas que está sendo abandonada. E existe uma pressão muito grande das comunidades, ONGs, né, contrárias, fazendo um movimento muito forte para acabar com essa tecnologia da incineração, porque nós sabemos que os gases produzidos são altamente tóxicos e é muito difícil se investir em monitoramento do ar, né? São equipamentos de valor bastante elevados e que exigem uma atenção especial do poder público, né, para que não haja intoxicação da população. Pois eu queria insistir nessa questão da incineração, doutora Marta, porque, como a senhora disse há pouco, o grande problema é o monitoramento desses gases produzidos pela queima dos resíduos. Esse seria o grande problema? Exatamente. O monitoramento dos gases para que não haja intoxicação das pessoas, dos alimentos, né? Então, a gente vê assim, a dificuldade que a gente tem para, em Porto Alegre, monitorar adequadamente os gases, né? A gente sente, às vezes, que o ar está pesado, que a poluição já é elevada aqui. Então, a gente pensar em incineradoras no nosso município é uma preocupação a mais para todos nós, né? E o Ministério Público tem que estar atento a tudo isso, porque como nos incumbe a nossa instituição a defesa dos interesses sociais individuais indisponíveis, né, esse é um direito básico da população, direito à saúde, direito ao meio ambiente equilibrado para as futuras e para as atuais gerações. Porque na própria audiência pública foi levantada a possibilidade do aproveitamento energético, mas a senhora tem certeza que essa não seria a saída mais adequada? Nós devemos propiciar a reutilização, a reciclagem, a compostagem, seria isso? Eu não diria categoricamente que não pode, porque a lei estabelece que pode, só que nós temos também uma questão importante que há uma comissão interministerial, tá? Foi essa informação também trazida pelo Ministério do Meio Ambiente, que esteve presente na audiência, noticiando que eles estão regulamentando ainda o decreto que trata desse assunto do aproveitamento energético. Então, como ainda está sendo regulamentado por
estudos técnicos, né, porque essa questão é eminentemente técnica, não é tão jurídica, né. Para a gente ter segurança de utilizar essa tecnologia, o Ministério do Meio Ambiente tem que regulamentar tudo isso. Então, se eu não me engano, o Ministério do Meio Ambiente, das cidades e outro ministério estão elaborando essas normas técnicas, a regulamentação disso. E até agora nós não temos ainda essa regulamentação. Então seria precipitado optar por essa tecnologia neste momento. Agora, em relação às etapas anteriores, elas têm que ser incentivadas. Por exemplo, nós temos os containers aqui em Porto Alegre, mas nós temos containers únicos, né? Nós não temos um para lixo orgânico e outro para resíduos recicláveis. Então, muitas vezes as pessoas, se não houver uma campanha adequada, uma campanha pública, a informação à população, investimento em educação ambiental, as pessoas misturam. E daí a gente já não consegue cumprir aquela ordem estabelecida pela legislação, que é importante. E na audiência pública, o que a senhora pode sentir, assim, em relação à questão da incineração, à questão da inclusão social? Houve um grupo que foi mais favorável à incineração, o outro mais a questão da inclusão social. O que deu para sentir nesse primeiro encontro, digamos assim? Eu diria que as pessoas que se mobilizaram mais para ir à audiência pública, embora toda a comunidade tenha sido convidada, nós inclusive publicamos edital na 0 Hora, no Sul, fizemos matérias sobre o assunto, saiu também no Correio do Povo, convite para toda a comunidade. É interessante observar que quem se interessa mais por essas questões são as pessoas preocupadas com o meio ambiente, então mais associações, entidades preocupadas com essa questão. Então, naturalmente, embora não tenha sido dirigida a esse fim, né, a um posicionamento do Ministério Público, o pessoal que esteve presente na audiência é mais propenso a ser contra essa tecnologia. Sim. E qual a avaliação que a senhora faz da Lei Nacional de Resíduos Sólidos, que demorou 20 anos para ser aprovada, mas levou em conta não só a defesa do meio ambiente, mas também a inclusão social? Eu acho que é uma ótima lei, é uma legislação que é preocupada com todos esses segmentos, né, com todas essas questões, e vamos fazer o possível para que ela pegue, porque a gente sabe que muitas vezes as leis elas não são adequadamente valorizadas pela comunidade. O Ministério Público tem se empenhado no sentido de que essa lei seja respeitada, seja cumprida. Por isso, então, esse nosso projeto institucional mais preventivo e voltado à orientação e chamar a atenção para os princípios que estão nesta lei. E essa lei, ela, digamos assim, ela obedece ações, né? Ela dita ações que deveriam ser conduzidas, levadas, principalmente pelo poder público. Ela é uma lei interessante, porque ela, toda a lógica dela é voltada para a responsabilidade compartilhada. Então, é uma lei que ela não estabelece assim, cada um faz alguma coisa e em caso de descumprimento se toma uma determinada atitude, como, por exemplo, a responsabilidade solidária. Então, a ótica dela é toda voltada para o compartilhamento. Cada um faz a sua parte. Ela enfatiza exatamente isso. O cidadão faz a coleta seletiva, o cidadão, quando queima sua lâmpada fluorescente, ele deve levar ao local onde ele comprou para fazer a devolução desse material. E as empresas têm que se capacitar a efetuar a logística reversa. Ela prevê que as indústrias também e as empresas tenham o seu plano de gerenciamento de resíduos. Ela dá incumbências ao Estado, que deve elaborar seu plano de resíduos, ao município, que tem que elaborar seu plano municipal de resíduos sólidos. Então, ela é bastante abrangente, ela elenca a responsabilidade de cada um dos atores, né? Não só do poder público, não só do empresário, não só do cidadão, mas de toda a comunidade. E atualmente a senhora acredita que basta o cidadão ter consciência de que ele deve separar o lixo, o seu lixo doméstico, ou o país deve investir mais em educação ambiental? A educação ambiental a gente vê que é um processo permanente. É que nem filho, não dá para simplesmente educa até os 2 anos, depois larga de mão e vê o que vai dar. Certamente coisa boa não dá. E a mesma coisa é a questão da educação ambiental. A gente vê, por exemplo, num município que investe muito em educação ambiental, que é o município de Dois Irmãos,
as secretárias municipais nos relatavam que sem esse permanente investimento junto à população, a conscientização das crianças nas escolas, da comunidade em geral, sem investimento permanente nisso, vai retrocedendo essa questão da coleta seletiva, do aproveitamento dos resíduos adequado. Né? Então, é um processo que não pode ser abandonado. Né? A gente tem que cada vez mais investir nisso. Então, muito se fala que a criança é o futuro, né, do país. Então, às vezes a gente vê que os adultos não têm mais essa capacidade de introjetar esses valores e de pensar que a ação peculiar e pequena deles é importante no dia a dia, mas para isso os filhos também estão permanentemente vigiando os pais, dizendo não dá para botar lixo na rua e tal. Então, esse processo é muito importante que nas escolas seja aproveitado. Inclusive, em seminários, em audiências públicas que eu já participei, o público perguntou, mas isso aqui seria bom levar para uma escola, para eles saberem que existe esse projeto do Ministério Público, do Resanear, exatamente por isso, porque se vê que o investimento na educação, na prevenção, em valores, né, em buscar resgatar valores essenciais para todos nós, é fundamental. Com relação à destinação do lixo, o futuro do lixo doméstico, aqui na capital gaúcha, a senhora trabalha com algum prazo? Qual é a perspectiva que a senhora faz para que se tenha, assim, uma posição final? O Centro de Apoio, eles têm um viés basicamente de buscar construir posições institucionais no Ministério Público. Mas nós não somos órgão de execução, então nós... procuradores, promotores, trabalhamos no Centro de Apoio, a gente busca essa aproximação com as entidades, com os colegas, né, busca construir um diálogo importante com a sociedade, mas nós não temos esse poder de promover eventual ação civil pública ou de instaurar um inquérito civil, então isso não fica a cargo dos Centros de Apoio. O que a gente fez através dessa audiência pública foi propiciar as informações para que, eventualmente, os órgãos de execução, no caso de Porto Alegre, seria a promotoria especializada, eventualmente, se entender que é o caso, promovam, instaurem um inquérito civil ou promovam uma ação civil pública, mas isso não é objetivo do Centro de Apoio, nem é atribuição do Centro de Apoio. A senhora tem participado de audiências em entidades, em instituições aqui em Porto Alegre, também no interior do estado, passando justamente esse recado do Ministério Público. Exatamente. A gente busca mostrar as prioridades que a lei estabelece. Nós levamos sempre uma pessoa, um técnico do Ministério das Cidades ou do Ministério do Meio Ambiente para falar sobre a lei em geral, como é que ela está sendo cumprida no restante do país. Nós temos levado uma pessoa do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, porque nós entendemos que a sensibilização do público deve ser feita por quem trabalha, por quem vive dos resíduos, né? Então não adianta um promotor chegar no interior e dizer para o prefeito que é importante ele cumprir, que ele incentivar que os catadores se reúnam em associações, em cooperativas para terem mais força. Não adianta nós só darmos esse recado. O catador tem que ir lá conversar com os gestores. Nós temos propiciado isso. Então fizemos 5 oficinas de trabalho regionais e a gente sempre leva um representante dos catadores para sensibilizar. Essa sensibilização que nós vemos que é essencial, ela tem que ser feita não só da comunidade em geral, mas sensibilizar também os colegas internamente para essa questão, porque às vezes os colegas têm muitas atribuições, né? Na esfera criminal, infância e juventude. Então nós, como estamos no Centro de Apoio, a gente tem condições de se aprofundar nessas matérias. Nós temos viajado e participado de reuniões, de seminários, também em Brasília, em São Paulo. Então, a gente tem visto os movimentos que ocorrem em todo o nosso território. Então, para isso é importante a gente depois comunicar aos colegas, mostrar, olha, essa questão é importante, e mobilizar, assim, os próprios colegas a aderirem a esse projeto institucional tão importante. Falando em catadores, São Paulo, a senhora citou agora, a senhora esteve recentemente em São Paulo participando de um evento. Nós fizemos 5 oficinas de trabalho aqui e levamos o representante do Movimento Nacional dos Catadores. E ele percebeu, assim, que o Ministério Público está realmente engajado nesta luta e convidou o Ministério Público do Estado aqui para participar da Expo Catadores que ocorreu em São Paulo. Então fomos, uma delegação, fui eu, a colega Josiane Camejo, que é do Centro de Apoio das Questões Urbanísticas, e o colega
Carlos Paganella, da Promotoria Especializada de Porto Alegre, que já faz um trabalho bastante importante em relação à inclusão dos catadores. Claro. Para fechar, a senhora já falou de perspectivas, mas planos agora dentro dessa questão da destinação do lixo em Porto Alegre. Qual o plano, digamos assim, que o Ministério Público Gaúcho tem em seguida para colocar em prática? O nosso próximo passo é realizar uma oficina extra do Ressanear, né? Então já fiz contato em Brasília, vem uma pessoa do gabinete da presidência falar sobre a importância também da inclusão dos catadores nas leis municipais, vai falar também sobre os fundos existentes, a disponibilidade de recursos para financiar usinas de reciclagem, de triagem. E então o nosso plano é exatamente trazer informação e socializar as informações para toda a classe e para a comunidade, para os prefeitos, para os secretários municipais. Agora, como eu enfatizei, eventuais inquéritos civis ou a questão em cada município, em cada comarca do nosso estado, vai ter que ser decidida pelo promotor que atua nesse município. Por exemplo, para esse evento que nós estamos planejando em março ou abril em Porto Alegre, nós convidaremos todos os promotores que trabalham na área ambiental para que eles ouçam o que os nossos palestrantes, principalmente, porque não somos nós que estamos trazendo a informação, são essa rede de palestrantes que virá, então para que eles ouçam e tomem as medidas que entenderem cabíveis, porque como a gente sabe, no Ministério Público, cada promotor tem as suas atribuições e tem independência funcional. Então, ele vai ouvir o que essas pessoas têm a dizer, o que esses técnicos têm a dizer, o que esses catadores têm a dizer, o que os prefeitos e os gestores têm a dizer e vai tomar a sua medida ou vai se posicionar de acordo com o que ele interpreta de tudo isso, de toda essa legislação e de tudo que ele tiver à disposição em termos de material, de estudos técnicos. Ok. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas a senhora tem ainda um minutinho para o seu recado em nome do Ministério Público Gaúcho. Bom, eu acho que um recado importante é assim, a Constituição Federal nos deu inúmeras atribuições e a principal, eu acredito que seja que nos incumbiu de defender interesses sociais e individuais indisponíveis. Eu costumo dizer que eu acredito na Constituição Federal, porque às vezes a gente vê que não há uma atenção especial ao que diz lá na Constituição, mas quando ela diz que ela nos incumbiu a defesa desses direitos, eu acredito que nós, promotores, procuradores, temos que nos empenhar para que esses direitos sejam realmente implementados na prática, para que a gente leve a sério esses direitos. E este projeto institucional é um projeto que ele prioriza esses valores e a defesa desses direitos concretamente. Ok. Doutora Marta Pacheco, Procuradora de Justiça, que coordena o Centro de Apoio de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público Gaúcho. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!